Você tinha um presidente, Jair Bolsonaro, que foi uma tragédia no meio ambiente, na cultura, na educação, na saúde, na política externa. O Lula poderia, com mínimas coisas, fazer uma comparação muito favorável para dizer: o país voltou, o Brasil voltou, está tudo melhor, um belo programa na educação, na saúde, aí no meio ambiente, a política externa, um sucesso. Não tem uma sensação de um governo eficiente, capaz, moderno, que está projetando o futuro. Então, acho que além desses escorregões, o governo tem um problema estrutural. Agora, o Felipe trouxe também para a gente uma coisa interessante que ele não publicou nas pesquisas anteriores, que é essa comparação, né, bem clara entre como o brasileiro avalia o governo central, como o governo central é onipresente na vida de cada um dos brasileiros e como ele é condescendente com os governadores. Porque mesmo o pior dos governadores da lista, não vou dizer quem é, tem ainda assim uma avaliação melhor em números do que a do próprio presidente Lula, mas né? pode dizer quem é? Brincadeira, claro que você pode dizer. Não, mas Ele vai aparecer no quadro agora. Vamos olhar, não, porque... E, assim, esse é o... Vou pedir à produção para colocar aqui pra gente. Esse dado é muito interessante, né? Olha só, a desaprovação do governo Lula nos 8 estados estudados tem como média 62,6%. É muito alto. Genial Quest. A desaprovação dos governadores tem média de 29,6%. Quer dizer, a diferença é gigantesca nos dois casos. Lembrando que na pesquisa Genial Quest, essa que a gente publicou essa semana, você tem estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, que tem problemas de segurança evidentes. O eleitor diz que o principal problema do estado é a violência e quando a gente pede para avaliar a violência nesses estados, Mônica, o eleitor diz, não está bem, as coisas podiam ser melhores. Mas isso não necessariamente impacta. No caso do Rio, impacta sim. Nesse caso, o Cláudio Castro tendo aí uma reprovação maior que os outros. Mas, na média, esse desempenho é muito melhor do que o que a gente está vendo para o governo. Então, eu reforço essa ideia, né? Falava com Mônica essa semana, uma música do Emicida, né? As Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Acho que dá para traduzir essa música numa outra ideia, que são as pequenas frustrações do governo Lula nos diversos grupos. Elas parecem pequenas quando se acompanha na história dos 2 anos, mas elas foram, sabe... Você mencionava antes, numa conversa comigo, o fato de que ele alijou os judeus, por exemplo, na questão do apoio, da crítica que ele fez a Israel. Ele alijou os democratas convictos na omissão com relação a Maduro. Então, tá vendo? Cada um vai acumulando uma espécie de pequeno trauma, né? Exato, e aí você vai acumulando isso até que chega a gota d'água. Eu queria complementar, quer dizer, quando eu olho para esse quadro, lembrar, Dani, que muito interessante essa conversa que você teve, porque a gente vive hoje um mundo digital. Então, assim, no mundo digital, você escolher falar para pequenas bolhas não funciona como funcionava antigamente. Porque uma coisa é você fazer um discurso aqui para os sindicalistas, só o sindicalista vai ouvir. Outra coisa é você fazer um discurso só para as mulheres. Não, hoje você fala para todo mundo o tempo todo. Inteiro. E isso está recortado na rede. Né, eu falava na semana passada no Estúdio I, é como se a oposição tivesse desligado o que foi chamado, né, o gabinete do ódio, e criado o gabinete dos memes. Porque agora você recorta o tempo todo uma falinha do presidente e vai disparando o meme aqui. E é assim que a opinião pública está se formatando. Então, há insatisfações estruturais ao longo do tempo, há problemas de gestão, de política e de economia, gente. Vamos lembrar, o ministro da Fazenda, que é o mais importante. Apanha dentro do próprio governo. Apanha dentro do governo. Não consegue estabelecer apanha do PT, apanha do chefe da Casa Civil e é desautorizado publicamente pelo presidente da República. Merval. O problema, eu acho, de falar para pequenos grupos é que o Lula não consegue mais mobilizar grandes grupos. Quando os sindicatos eram importantes, ele tinha essa capacidade. Porque na época que os bichos falavam, o Lula tinha uma capacidade imensa. Hoje, os bichos não falam mais, então ele fala só para quem quer ouvir, quem está beneficiado por uma decisão dele, e se perde no geral.
Hoje eu vi uma cena, desculpe, só um parênteses assim, que me lembrou também um pouco de que como é bom também a boa e velha política, coisa que sumiu da nossa cena. Porque assistindo a cerimônia lá no Guarujá, da inauguração do lançamento do túnel lá. Ponte, aquela que já, o túnel que já foi uma maquete, já foi lançado. Isso, já tem vários lançamentos. Tudo que podia lançar em relação a essa obra. Mas o governador Tarcísio começou a falar e o público vaiou. E ele continuou falando sobre vaia. E ele dominou, de certa forma, aquela plateia ao virar para o Lula e dizer: eu quero agradecer o presidente Lula. E conta como é que surgiu a ideia, como apoiou, como veio o dinheiro, como veio o apoio e tudo. Aí o Lula se levanta e faz o mesmo gesto de também agradecer ao Tarcísio, de também ser cordial com o Tarcísio. Dois, digamos, não tem nenhuma dúvida, né? Um está aqui, outro está ali. Pode ser que o Tarcísio venha a ser o contendor. Então, eu até achei curioso, porque eu falei: olha, de repente a gente se lembra da habilidade que o Lula tem, porque as pessoas vaiavam e ele fazia um sinal, assim, sabe como que diz? Poxa, não é a hora, né? E depois ele mesmo concilia ali. É verdade que a iniciativa partiu do Tarcísio, que também está ficando bastante habilidoso nesses momentos. Então, para algumas coisas, o velho estilo funciona, porque o Bolsonaro jamais faria uma cerimônia daquelas com um governador do PT. Não faria governador do PT. Não faria, com o João Dória. Né? Ele hostilizou todos, porque, digamos que se tivesse um discurso unificador do Bolsonaro, seria o anti-esquerdismo. Isso era o que era, digamos, o norte dele. Vamos acabar com a esquerda. E ele agiu assim o tempo todo. E aí teve assim, um lampejo do que significa também uma boa política. Claro. Eu falei, engraçado, né? Como a habilidade serve para algumas coisas muito oportunas e não serve e desserve para todo o resto. Eu tenho uma cena, eu queria relatar duas cenas que eu acho que amarram tudo e eu vou te lançar uma pergunta porque eu tô impertinente.